Aula número 177. Os garços olhos em que o amor brincava. Bocage. Os garços olhos em que o amor brincava, os rubros lábios em que o amor se ria, as longas tranças de que o amor pendia, as lindas faces onde o amor brilhava. As melindrosas mãos que amor beijava, os níveos braços onde o amor dormia, foram dados, Armânia, à terra fria, pelo fatal poder que a tudo agrava. Seguiu-te, amor, ao tácito jazigo, entre as irmãs cobertas de amargura, e o que faço, ai de mim, como os não sigo? Que há no mundo que ver, se a formosura, se o amor, se as graças, se o prazer contigo jazem no eterno horror da sepultura. Vamos resolver os exercícios que eu propus no vídeo anterior. No vídeo anterior, eu dei um texto de Cecília Meirelles, As Estações Perplexas, e pedi que vocês resolvessem as questões de 1 a 10. É bom fazer exercício, é bom. Quem não fez, eu vou mandar o bilhete para o pai, mas é bom que faça o exercício. Vai se acostumando, vai fazendo, vai lendo e vai interpretando. Resposta dos testes. A alternativa A responde às questões 1, 3 e 10. Toma nota. A responde 1, 3 e 10. B de bola responde às questões 2 e 8. C de casa responde à questão 9. D de dado responde à questão 4 e 7. E de elefante responde às questões 5 e 6. Pronto. Estão respondidas as questões. Eu tenho certeza que você errou 1 ou 2 questões só. Ou talvez não errou nenhuma. Eu espero. Bonito soneto de Bocage. Lindo soneto de Bocage. Os garços olhos em que o amor brincava. O texto está no vídeo. Acompanhe comigo. O assunto desse poema pode ser resumido assim. O sujeito lírico, enumerando os raros dotes de beleza da amada, a Armânia é o nome dela, afirma-lhe que, por fatalidade, todos eles jazem sepultados com ela na terra fria, em companhia do amor. E o autor pergunta: que fará agora nesse mundo sem ela? Esse é o tema do poema que acabamos de ler e ouvir. O texto pode ser dividido em 2 partes. Os 2 primeiros quartetos, primeira parte, e os 2 últimos tercetos. O assunto, estou dividindo pelo assunto. Na primeira parte, nos 2 quartetos, observa,
enumeram-se os vários dotes da amada, afirmando que esses dotes partiram-se com ela para a sepultura. Quais são esses dotes? O amor que brincava, o amor que se via, o amor que pendia, o amor que brilhava. Todos esses dotes dos olhos, garços olhos, rubros lábios, longas tranças, as lindas faces. Essa é a ideia do autor. A primeira fase, a primeira parte, então, do soneto, os 2 quartetos, ele coloca, diz e declara que vários destes dotes partiram-se com ela para a sepultura. A segunda parte do poema, os 2 tercetos, o autor, observa, exprime o seu estado de espírito pela perda da amada. Olha lá os suspiros poéticos do autor ou do sujeito lírico. Ai de mim, como os não sigo. Já vou explicar essa frase. Que há no mundo que ver se a formosura, se o amor, se as graças, se o prazer contigo jaze no eterno horror da sepultura. Olha, não é difícil perceber a oração principal da segunda parte do poeta, segunda parte do poema, segunda parte do soneto. Seguiu-te, amor, ao tácito jazigo, entre as irmãs cobertas de amargura. Essa é a oração principal. Mas eu entendo do texto outros elementos como tema, como assunto. Vamos ver. A Armânia era tão bela que o próprio amor, as próprias graças e o próprio prazer seguiram para a sepultura. O poeta ficava, portanto, sem qualquer alternativa ao amor perdido. Tudo que havia de belo e bom na terra desapareceu com a amada. Por isso, a grande solidão e a tristeza do poeta. É isso que ele está falando. Observa. O amor brincava, ria, pendia, brilhava, beijava, dormia. É uma figura de linguagem. Como se chama a figura de linguagem que eu dou sentimento humano a quem não possui? Prosopopeia. Ou personificação. Ele está personificando o amor. O amor brinca, o amor pendia ou pende, brilha, beija, dorme. Observe no soneto. Garços olhos, longas tranças, lindas faces, melindrosas mãos, níveos braços, rubros lábios, são os dotes próprios da mulher clássica. A romântica terá outros atributos mais espirituais, mais subjetivos. Essa beleza física da mulher é pagã, é renascentista. Então, a mulher retratada pelo poeta, qualificada de dotes expressivos, aproxima-se então de um amor ou de uma beleza sensual, que desperta o prazer. Tipo de Vênus. Os versos são sensuais, mas há um verso de destaque, que é o mais sensual de todos. É sensualíssimo. Eu vou falar alguns versos
Você observa, vê se sozinho dá para interpretar qual é o verso mais sensual. Vamos ver. Os rubros lábios em que o amor se ria. As longas tranças de amor pendia. As lindas faces onde o amor brilhava. Os níveos braços onde amor dormia. Entendeu? Qual é o mais sensual? É esse último que eu acabei de declamar. Os níveos braços em que o amor dormia. Ou seja, o sujeito lírico sugere que dormiu com a amada nos braços dela, repousou no braço dela. Veja no texto. E eu que faço? Ou seja, que faço eu agora nesse mundo onde tudo que é belo e bom desapareceu com ela na sepultura? Os críticos literários classificam Bocage de Arcade, clássico, e pré-romântico, que anuncia o romantismo. O que há de pré-romântico nesse texto? O que há de pré-romântico nesse texto? Observa, no final do poema, em que predomina o excesso de tristeza. Isso é romântico. Vamos lá ver o poema? Que há no mundo que ver se a formosura, se o amor, se as graças, se o prazer contigo jazem no eterno horror da sepultura. Isso é assunto romântico. A morte. A morte é dura, porque longe da pátria é dupla morte. Desgraçado do mísero que expira longe dos seus, que molha a língua seca pelo fogo da febre em caldo estranho. Laurindo Rabelo é tema da morte, é o tema do romântico. Aí ele está sendo pré-romântico. Mas ele é clássico, sem dúvida nenhuma, quando eu percebo que escreveu um poema soneto, forma rígida, própria do clássico. Quando ele colocou a rima em posições camonianas, brincava, brilhava, ria, pendia, a rima presa, interpolada. Eu percebo que ele é clássico porque os versos são sáficos, heróicos sáficos, com pausa na quarta e na oitava. Então, o modelo, a técnica de descrição desse poema é uma técnica clássica. E o assunto final do poema é romântico, por isso que os autores dizem que Bocage é pré-romântico. Veja no primeiro verso. Os lábios da amada, ou na primeira estrofe, os lábios da amada são vermelhos, rubros. Os braços da amada são brancos, como a neve. Nível os braços. Se ele diz nível os braços, braços brancos. Rubros lábios, lábios vermelhos. E os olhos são garços olhos. Que cor é essa? Que cor é essa? Garços olhos. Pode dizer isso hoje para sua namorada. Seus olhos são garços. Garços olhos. Verde azulados. Olha no texto. As melindrosas mãos que o amor beijava. O adjetivo melindroso ou melindrosa tem vários significados, mas aí está no significado de muito delicado, até frágil. Essa é a ideia de as melindrosas mãos. Olha no texto. E eu que faço, ai de mim,
como os não sigo. Esse pronome oblíquo, os, no verso, está no lugar de que? De que palavras? Ele é um pronome oblíquo, pessoal. Está no nome, está substituindo alguns termos anteriores. Procura você mesmo o que significava esse os. Seguiu-te amor ao tácito jazigo, entre as irmãs cobertos de amargura. E o que eu faço, ai de mim, como os não sigo. Não sigo o quê? Os garços olhos, os rubros lábios, as longas tranças, as lindas faces, as melindrosas mãos e os níveos braços. É isso porque não os sigo. Não sigo a eles que eu acabei de declamar. Ele colocou aí o verbo jazer. Jazer é estar deitado, estar morto, estar sepultado. Jazer. Vamos conjugar o verbo jazer no presente do indicativo? Jazer. Ele não apresenta irregularidade alguma, viu? É um verbo normal, pode conjugar normalmente. Eu jazo, tu jazes, ele jaz. Jazemos, jazeis, jazem. E concorda normalmente com o verbo. Aqui jaz o corpo, aqui jazem os corpos. No mesmo poema, existe uma palavra que faz uma lembrança do verbo jazer. Dá uma olhadinha lá. Seguiu-te amor ao tácito jazigo. O que é jazigo? É onde jazem os corpos. É a mesma estrutura da palavra. Tem ambas a mesma origem. Mais uma observação. Seguiu-te amor ao tácito jazigo. Tácito jazigo. Que seria tácito jazigo? Olha, a palavra tácito tem vários sentidos. Por exemplo, um consentimento tácito é aquele que está presumido, que está subentendido. Uma autorização tácita, presumida. Mas aí está escrito tácito jazigo. Está no sentido de silencioso, sem som, que não responde, sem ruído, sem rumor. Como se eu dissesse, por exemplo, os amores tácitos de uma estátua de mármore, que se presume nela silenciosamente. Belo poema de Bocage. Vamos ler nós dois agora o poema de Bocage, nós dois. Você lê comigo e você vai entender perfeitamente o poema de Bocage. Os garços olhos em que o amor brincava, os rubros lábios em que o amor se ria, as longas tranças de que amor pendia, as lindas faces onde o amor brilhava, as melindrosas mãos que amor beijava, os níveos braços onde o amor dormia, foram dados, Armânia, à terra fria, pelo fatal poder que a tudo agrava. Seguiu-te amor ao tácito jazigo, entre as irmãs cobertas de amargura, e o que faço, ai de mim, como os não sigo? Que há no mundo? Que ser? Se a formosura, se o amor, se as graças, se o prazer contigo jazem no eterno horror da sepultura. É comum os poetas portugueses e brasileiros escreverem poesias com esse mesmo tema.
a perda da pessoa amada. É muito comum. Machado de Assis, quando perdeu sua esposa Carolina, dedicou a ela um soneto com o mesmo tema que Bocage escreve. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas desta longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda humana lida, fez nossa existência apetecida e num recanto pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos e ora mortos nos deixa e separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Machado de Assis. Afonso de Guimarães, quando perdeu sua musa, hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que os colhia. As estrelas dirão, ai nada somos, porque ela se morreu silente e fria, e pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. A lua, que a viu nascer e amar, há de envolvê-la entre lírios e pétalas e rosas. Os meus sonhos de amor serão defuntos, e os arcanjos irão no azul, ao vê-la pensando em mim. Por que não vieram juntos? Vou passar um exercício para as próximas aulas. Um exercício. Eu vou dar um texto do Ateneu, de Raul Pompeia. 15 questões. Belíssimo livro de Raul Pompeia. O Impressionismo. Grande escritor nacional. O Ateneu. Eu escolhi um trecho em que ele descreve a figura de Ribas, seu colega de internato. É magnífico o texto. Vocês vão ler com calma. Pode consultar dicionário, pode ver uma palavra ou outra, lê com calma e você então responde as questões de 1 a 15. Vai seguindo o professor. Você há de ver que quando você prestar um concurso, ou quando você prestar um vestibular, ou suas provas no colégio, aumentarão a capacidade intelectual. A leitura desses textos, os exercícios aumentarão sua capacidade intelectual. Tudo é interpretação de texto. Não há um concurso público em que não caia interpretação de texto. Não há exame de vestibular que não caia interpretação de texto. Então, um texto de Raul Pompeia, vocês resolvem o exercício de 1 a 15 e o próximo vídeo eu dou a resposta. Como desfecho da aula, seguindo o mesmo tema dos poetas que eu acabei de declamar, de Bocage e de Afonso de Guimarães e de Machado de Assis, o mesmo tema, um poema de Vicente de Carvalho, poeta brasileiro de Santos, no final do século XIX e começo do século XX. Vicente de Carvalho, juiz de direito, representante do Brasil no Congresso Nacional, deputado federal, constituinte de 1891. Ouça, Pequenino Morto. Tange o sino, tange numa voz de choro tão desconsolado. No caixão dourado, como em berço de ouro, pequenino, levam-te dormindo, acorda! Olha que te levam para o mesmo lado de onde o sino tange numa voz de choro.
Pequenino, acorda! Como o sono apaga o teu olhar inerte sobre a luz da tarde tão macia e grata? Pequenino, é pena que não possa ver-te. Como vais bonito, de vestido novo, todo azul celeste, com debruns de prata. Pequenino, acorda e gostarás de ver-te de vestido novo. Como aquela imagem de Jesus tão lindo, que até vai elevado em cima dos andores, sobre a fonte loura, um resplendor fulgindo, com a grinalda feita de botões e rosas, trazes na cabeça um resplendor de flores. Pequenino, acorda e te acharás tão lindo, florescido em rosas. Tange o sino. Tange numa voz de choro. Numa voz de choro tão desconsolado. No caixão dourado como um berço de ouro. Pequenino, levam-te dormindo? Acorda! Olha que te levam para o mesmo lado de onde o sino tange numa voz de choro. Pequenino, acorda! Que caminho triste e que viagem! Alas de ciprestes negros a gemer no vento, tanta boca aberta de famintas valas, a pedir que as fartem, a esperar que as encham. Pequenino, acorda, recupera o alento, foge da cobiça dessa funda vala, a pedir que as encham. Vai chegando a hora em que a mãe ao seio chama o filho. A espaços, badalando, o sino diz adeus e chora na melancolia do cair da noite. Por aqui, só as cruzes com seus magros braços, que jamais se fecham, hirtos sempre. É a hora do cair da noite. Pela Ave Maria, como procuravas tua mãe, num eco de sua voz piedosa, que suaves coisas que tu murmuravas, de mãozinhas postas a rezar com ela. Pequenino, em casa tua mãe saudosa reza sós. É a hora quando a procuravas, vai rezar com ela. E depois, teu quarto era tão lindo, havia na janela jarras onde abriam rosas, e no meio a cama toda alvor, macia de lençóis de linho no colchão de penas. Que acordar alegre nas manhãs chorosas, que dormir suave pela noite fria no colchão de penas. Tange o sino, tange numa voz de choro tão desconsolado. No caixão dourado como em berço de ouro, pequenino, levam-te dormindo. Acorda! Olha que te levam para o mesmo lado de onde o sino tange numa voz de choro. Pequenino, acorda! Por que estancam toda essa cova à beira? Que é que diz o padre numa linguagem estranha? Porque assim te entregam a essa mão grosseira que te agarra e te leva à cova funda? Porque assim cada homem um punhado apanha de caliça e espalha debruçado à beira dessa cova funda? Vais ficar sozinho no caixão fechado? Não será bastante para que te aguarde, para que essa terra que jazia ao lado pouco a pouco rola, vai desmoronando? Pequenino, acorda! Pequenino, é tarde, sobre ti cai todo esse montão que ao lado vai desmoronando. Eis fechada a cova. Lá ficaste. A enorme noite sem aurora, tudo amortalhou-se. Nem caminho deixam para quem lá dorme, para quem lá fica e que não volta nunca. Vais ficar sozinho sempre por tamanha noite? Pequenino, dorme. Pequenino, dorme. Nem acordes nunca. A minha pátria é a língua portuguesa.